Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária, convocada de acordo com o artigo 42, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de Boituva e pelo artigo 176 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Boituva, bem como o ofício número 0846/2005, de 15 de 12 de 2005, no qual a senhora prefeita solicita convocação de 2 sessões extraordinárias desta Casa de Leis. Dando sequência, convido o vereador Raul para que faça a leitura do trecho bíblico. E na sequência ouviremos a execução do hino nacional. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás no trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira, frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Dando sequência aos nossos trabalhos da noite, eu passo
de acordo com o edital de convocação dos senhores vereadores para esta sessão extraordinária, passo ao senhor secretário para a leitura o projeto de lei número 53/2005, de 2 de 12 de 2005. Ofício 821 de 2005. Boituva, 2 de dezembro de 2005. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais novos vereadores o projeto de lei número 53 de 2005, de 2 de 12 de 2005, que dá nova redação ao artigo 10º da Lei Municipal número 1095, de 1º de outubro de 97, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. Certo de contarmos com os novos vereadores, ao ensejo expressamos nossos agradecimentos e protestos de consideração. Atenciosamente, Assunta Maria Laurence Gomes, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 53 de 2005, de 2 de dezembro de 2005, da nova redação ao artigo 10º da Lei Municipal 1095, de 1º de outubro de 97, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e dá outras providências. Assunta Maria Laurence Gomes, Prefeita do município de Boituva, Estado de São Paulo, curso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 10º da Lei Municipal número 95, de 1º de outubro de 97, passa a vigorar com a seguinte redação. O Conselho Tutelar será composto por 5 membros efetivos e 5 suplentes, com mandato de 3 anos, permitido aos membros efetivos e quem os houver sucedido no curso do mandato a reeleição para um período subsequente. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento ou, se necessário, suplementadas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura de Boituva, em 2 de dezembro de 2005, Assunta Maria Laurence Gomes, Prefeita Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei visa ao atribuir nova redação ao disposto no artigo 10 da Lei Municipal número 1095, de 1º de outubro de 1997, que dispõe sobre política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, esclarecer e disciplinar com clareza as regras aplicáveis no caso de reeleição a quem houver sucedido os membros titulares do Conselho Tutelar no curso do mandato. Prefeitura de Boituva, 2 de dezembro de 2005, Assunta Maria Laurence Gomes, Prefeita Municipal. O projeto de lei 53/2005, de 2 de 12 de 2005, que dá nova redação ao artigo 10 da Lei Municipal 10/95, de 1 de outubro de 97, que dispõe sobre a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, está em discussão. Senhor Presidente, nós estamos novamente frente a leis que tratam de casos particulares e não de um modo geral à população. Essa lei está sendo proposta para resolver o problema única e exclusivamente da pessoa que está substituindo a dona Vilma. Então, eu acho que nós temos tantas outras coisas relevantes e importantes a serem tratadas, e para mim me parece um absurdo convocar uma reunião extraordinária para tratarmos exclusivamente disso. Não que não seja importante. Agora, uma reunião extraordinária para tratar exclusivamente de um caso, para mim, é meio assombroso.
O projeto de lei continua em discussão. Eu diria aos senhores vereadores que, embora esse projeto conste da convocação, essa convocação extraordinária não se fez única e exclusivamente para esse projeto, evidente que não. Nós temos um hábito, até profissional, de não deixar as coisas atravancadas nesta casa. No dia 2 de 12 de 2005, por um problema de saúde até, a prefeita saiu correndo da prefeitura, acompanhando seu marido, e talvez tenha se esquecido de assinar este projeto. Então, no dia 2 de 12 de 2005, há 17 dias atrás, a vereadora teve acesso a este projeto e deu o seguinte parecer: devolva-se para que a prefeita ponha sua assinatura. Evidente que eu não poderia acolher um documento sem assinatura. E esse projeto não pôde entrar na pauta da última sessão, quando nós íamos limpar a pauta, porque nós respeitamos o fato da prefeitura não ter assinado, embora tivéssemos sido questionados pelo advogado da vereadora, que nós colocamos em votação projeto sem assinatura, porque não é verdade. Esse projeto sem assinatura, do parecer da vereadora, está aqui para ser votado hoje, porque eu, como presidente, resolvi também colocar em pauta para que a gente zere a nossa pauta. O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O projeto 53/2005 está aprovado. De acordo com a edital de convocação, passo ao senhor secretário para a leitura, projeto de lei complementar número 54/2005. Ofício 822 de 2005, Boituva, 2 de dezembro de 2005. Senhor Presidente, que no presente estamos encaminhando à apreciação de Vossa Excelência e demais vereadores o projeto de lei complementar número 54 de 2005, de 2 de 12 de 2005, que disciplina a concessão pela municipalidade de licença para a construção em imóveis integrantes de parcelamento do solo realizado mediante loteamento e da outras providências. Certo de contarmos com os nobres vereadores, ao ensejo, expressando nossos agradecimentos e protestos tido em consideração. Atenciosamente, assunto da Maria Lourdes Gomes, prefeita municipal. O projeto de lei complementar número 54 de 2005, de 2 de dezembro de 2005, disciplina a concessão pela municipalidade de licença para a construção de imóveis integrantes de parcelamento do solo, realizado mediante loteamento e da outras providências. Assunta Maria Laurice Gomes, prefeita do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A licença para a construção prevista nos artigos 15º e seguintes da Lei Complementar Municipal 1350, de 26 de dezembro de 2000, quando se trata de imóveis integrantes de parcelamento do solo urbano, realizado mediante loteamento aprovado após a entrada em vigor desta lei. Somente será concedida após a conclusão pelo loteador de todo o cronograma de obras apresentado quanto da aprovação do respectivo loteamento, nos termos do artigo 9 da Lei Federal 1.6.766, de 19 de dezembro de 79. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento ou, se necessário, suplementadas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Prefeitura de Boituva, 2 de dezembro de 2005, assunta Maria Laurice Gomes, prefeita municipal. Justificativa. O presente projeto de lei complementar, do artigo 89, do inciso 2º da Lei Orgânica do Município,
busca vedar a concessão de licença para a construção em imóveis integrantes de loteamentos aprovados a partir de sua entrada em vigor, enquanto não concluídas pelo empreendedor todas as obras previstas no cronograma de execução com duração máxima de 4 anos, apresentada à Prefeitura Municipal quando da aprovação do loteamento nos artigos 9 da Lei Federal 6.766 de 79. Tal medida visa impedir que os adquirentes destas unidades imobiliárias venham a sofrer incomensuráveis transtornos, uma vez que a concessão de licença para a construção somente será deferida quando os imóveis encontrarem-se providos da infraestrutura básica necessária a garantir a todos os meios indispensáveis à habilidade do imóvel com dignidade. Prefeitura de Boituva, em 2 de dezembro de 2005, Assunta Maria Maronense Gomes, Prefeita Municipal. O projeto de lei complementar, número 54/2005, e por ser projeto de lei complementar, será discutido e votado em 2 votações. Então, o projeto de lei complementar 54/2005 está em primeira discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de cumprimentar a senhora prefeita pela edição desta norma, porque se nós já tivéssemos uma lei como essa editada, hoje nós não teríamos os problemas, que enfrentar os problemas que aquela população daquele loteamento, se não me falha a memória, Santa Cruz, onde as pessoas não têm esgoto, não têm previsão de esgoto, se tem luz é há muito pouco tempo, não tem previsão de água, se tiver agora há muito pouco tempo, não só nesse loteamento, como em outros tantos. Então, eu gostaria de que ficasse constatado aqui o meu voto de apreço por essa atitude da nossa prefeita, que muito vai beneficiar principalmente as pessoas menos favorecidas da sociedade. O projeto de lei continua em primeira discussão. Eu só diria que a vereadora está cumprimentando a prefeita, e realmente é uma lei fantástica, o vereador Raul tem lutado muito sobre isso, só que essa lei nós poderíamos ter aprovado já há 15 dias atrás, porque este é o mesmo caso. A presidente da Comissão de Justiça e Redação mandou que se devolvesse à senhora prefeita, porque aconteceu também o lapso de vir sem assinatura, uma coisa que poderia ter sido resolvida na base do companheirismo. Teríamos pedido para a prefeita mandar pegar aqui, assinar, etc. Então, há 15 dias atrás, nós podíamos já ter esse que também não foi votado, como foi ventilado aí pelo defensor da vereadora. O projeto continua em discussão. O projeto de lei 54/2005 está em primeira votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O projeto de lei complementar 54/2005 está aprovado em primeira votação. Em atenção ao item 3, veto ao autógrafo 52/2005, passo ao senhor secretário para a leitura. Ofício número 841/2005, de 14 de dezembro de 2005, da senhora prefeita municipal. Ofício 841 de 2005, de 14 de dezembro de 2005. Projeto de lei número 14 de 2005. A sua excelência, o senhor Nelson Boriguelo, de ministro-presidente da Câmara Municipal de Boituva. Tenho a honra de acusar o recebimento do autógrafo número 52 de 2005, de 6 de dezembro de 2005, com o qual Vossa Excelência encaminhou a sanção cópia autêntica da lei decretada por esta Igreja Câmara, em sessão de 5 de dezembro do corrente ano, relativa ao projeto de lei número 14 de 2005, de 3 de novembro de 2005. De autoria do Legislativo, a medida em apreço dispõe sobre o policiamento obrigatório nas escolas da rede municipal de ensino que funcionam no período noturno e da outras providências. Primeiramente,
impede ressaltar que a propositura interfere na organização administrativa e na forma de prestação de serviços públicos inerentes às atividades previstas no projeto em apreço. A medida, desse modo, acabou por produzir normas de cunho nitidamente administrativo, compreendendo a organização, o funcionamento e a forma de gestão da prestação de serviço em exame, que necessariamente poderão levar à ampliação do quadro de pessoal e à geração de despesas não previstas orçamentariamente. A iniciativa de normas voltadas ao disciplinamento de tais matérias escapa totalmente às competências conferidas ao Poder Legislativo, vez que exclusivamente afeta o Executivo, com efeito que estabelece o inciso 8º do artigo 63 da Lei Orgânica desta Comuna, que o artigo 63 compete privativamente ao prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma de lei. No mesmo diapasão, dispõe o regimento interno da Câmara de Vereadores de Boituva, do artigo 198, e da competência privativa do prefeito à iniciativa das leis que dispõem sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal, a criação de cargos, empregos e funções na administração pública direta e autárquica, bem como a fixação e aumento de sua remuneração. Nesse sentido, a teor do parecer acima citado, embora meritórios os propósitos que nortearam seu ilustre autor, a medida não reúne condições de sancionada e convertida em lei, pelo que, nos termos do artigo 84, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Boituva, vejo-me na contingência de vetar o texto aprovado por inconstitucional, ilegal e contrário ao interesse público. De todo exposto, conclui-se que o projeto de lei contraria as disposições legais que regem o assunto e, conforme se pode depreender, a inconstitucionalidade e a ilegalidade estigmatizam o projeto de lei interna e, a par das razões de ordem legal aduzidas, há que se apontar que a medida também revela-se a contrária ao interesse público. Diante de todo o exposto, vejo-me impedido de sancionar o projeto de lei aprovado, eis que foi em desrespeito à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município de Boituva e ao regimento interno da Câmara de Vereadores de Boituva, além de ilegal e de caracterizar-se como contrário ao interesse público, razão pela qual apoio-lhe o presente veto total. Estas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa. Assim sendo, com as considerações expedidas, restituo a cópia do início referido e devolvo o assunto à elevada deliberação desta colenda entidade, que se dignará a deliberar em seu voto elevado critério. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. Cordialmente, Assunta Maria Lamonense Gomes, prefeita do município de Boituva. Senhores vereadores, por se tratar de veto a um projeto legislativo, de acordo com as normas regimentais, essa votação terá que ser secreta. Eu informo os senhores vereadores que a presidência e a secretaria rubricaram as cédulas. A cédula contém 2 quadriláteros. O primeiro quadrilátero está escrito manter o veto, no segundo, rejeitar o veto. Os senhores vereadores, se alguém desejar usar a tribuna para fazer o seu voto secreto, está também liberado. Peço ao secretário Marcelo que distribua uma cédula para cada vereador, por gentileza.
Peço ao vereador Júlio Barbosa que, por gentileza, acompanhe a apuração dos votos. Vamos contar o número de cédulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O secretário vai fazer a apuração. Senhor presidente, 7 votos pedem para manter o veto, 2 votos rejeitam o veto. De acordo com a votação secreta, fica mantido o veto da senhora prefeita ao autógrafo número 52/2005, de 6 de dezembro de 2005. Dando sequência, passaremos também para a votação do veto ao projeto de lei 037/2005. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício número 840/2005, de 14 de dezembro de 2005, informando aos senhores que a votação também será secreta. Senhor presidente, Pois não, vereador. não sei se seria agora ou depois, mas eu gostaria que fosse lido o parecer da assessoria jurídica da Câmara. Pois não. Nós vamos ler o ofício da senhora prefeita, na sequência leremos o parecer da assessoria jurídica da Casa. Ofício 840 de 2005, de 14 de dezembro de 2005. Projeto de lei número 37 de 2005. A Sua Excelência, o senhor Nelson Dorinello, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Boituva, tenho a honra de acusar o recebimento das emendas supressivas e aditivas com as quais Vossa Excelência encaminhou a sanção cópia autêntica da medida decretada por esta Egrégia Câmara em sessão de 5 de dezembro do corrente ano, relativa à supressão da linha C do artigo 4º e acréscimo do parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei número 37 de 2005, de 29 de setembro de 2005, cuja emenda estima a receita e fixa a despesa do município de Boituva para o exercício de 2006, de autoria do Legislativo Municipal. A medida em apreço refere-se às emendas supressivas e aditiva do artigo 4º do projeto de lei número 37 de 2005. Neste contexto, verifica-se que a emenda supressiva visa suprimir no todo a linha C do artigo 4º do projeto, que se encontra-se assim redigida. A linha C: proceder à transposição total ou parcial de recursos de uma unidade de despesa para outra, dentro do mesmo órgão. Por outro lado, a emenda aditiva acrescenta ao corpo do já citado artigo 4º o parágrafo único, contendo a seguinte expressão: a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro dependerá da prévia autorização
legislativa. Primeiramente, impede ressaltar que a propositura interfere na organização administrativa e na forma de execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2006, ao determinar que a transposição e remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro dependerá da prévia autorização legislativa. Aponta-se ainda que tal medida acarretará interferência na matéria orçamentária por implicar flagrantes incompatibilidade e descumprimento a disposições do artigo 7º, inciso 4º da Lei Municipal nº 1666 de 2005, de 12 de setembro de 2005, cuja emenda dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006. Frise-se que o mencionado artigo 7º assenta a regra que o Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação sem prévia autorização legislativa no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Com efeito, estabelece o artigo 264, inciso 3º do regimento interno desta trista casa legiferante da URB que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual e os projetos que modifiquem somente poderão ser aprovadas se compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Nesse mesmo sentido do artigo 133, inciso 3º, todos da Carta Local reafirmam essa assertiva ao asseverar que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Acresça-se que a base constitucional caracterizada também não foi atendida nas emendas supressivas e aditivas do projeto aprovado conforme disposição contida no artigo 166, inciso 3º do Código Supremo da Nação, cuja transcrição é a seguinte: as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias, incidindo, portanto, a propositura também por esta ótica em flagrante inconstitucionalidade. Pelo timbre desta preceituação, sinaliza-se que tais regras adotadas pelo regimento interno da Câmara de Vereadores de Boituva, pela Lei Orgânica do Município de Boituva, tal como pela Constituição Federal, constante dos dispositivos supramencionados, refere-se ao processo do Poder Legislativo, sendo peculiares especiais, admitindo-se subsidiariamente as demais normas do processo legislativo, desde que não contrariem aquelas peculiares. Exige-se aí que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual somente poderão ser aprovadas desde que sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. A medida, desse modo, acabou por produzir normas de cunho nitidamente administrativo, compreendendo a organização, o funcionamento dos serviços públicos e a forma de gestão orçamentária municipal, acarretando flagrante incompatibilidade de lei de diretrizes orçamentárias, LDO. Cita as disposições do artigo 7º, inciso 4º, da Lei Municipal 1666 de 2005, de 12 de setembro de 2005, devidamente aprovada pela entidade de Boituva, cuja emenda dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006. De todo o exposto, conclui-se que as emendas em questão contrariam as disposições legais que regem o assunto
conforme se pode desprender a inconstitucionalidade e a ilegalidade e estigmatizam as emendas ao projeto de lei em tela e apagam as razões de ordem legal aduzidas a que se apontar que a medida também revela-se contrário ao interesse público. Diante de todo exposto, vejo impedido de sancionar as emendas supressivas da linha C e aditiva do parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei aprovado, eis que foram em desrespeito à Constituição Federal, à lei orgânica do município de Boituva e ao regimento interno da Câmara de Vereadores de Boituva. Além de ilegal de caracterizar-se ao contrário, além de ilegal e caracterizar-se como contrário ao interesse público, razão pela qual apoio-lhes o presente verbo total dos artigos 84, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Boituva. Estas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar as emendas supressivas e aditivas do projeto em causa. Assim sendo, com as considerações expedidas, restituo a cópia do inciso referido e evoco o assunto à elevada deliberação desta colenda entidade, que se dignará deliberar em seu elevado critério. Na oportunidade, requero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. Cordialmente, Assunta Maria Napolice Gomes, Prefeita Municipal. Atendendo à solicitação do nobre edil por lei, Ivan Cardoso, passo ao senhor secretário para a leitura, parecer ao veto proferido ao projeto de lei 2705, de autoria do Executivo, parecer da assessoria jurídica da Casa. Parecer ao veto proferido do projeto de lei 37 de 2005, de autoria do Executivo. Atendendo à consulta formulada pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Boituva, acerca do veto proferido ao projeto de lei 37 de 2005, de autoria do Executivo e suas respectivas emendas, que dispõem sobre a lei orçamentária para o exercício financeiro de 2006 e da outras providências, emite-se o presente parecer da ilegalidade do veto. Preliminarmente, há que se ressaltar a impropriedade do veto ofertado pelo Executivo, vez que o fez nos seguintes termos. Diante de todo exposto, vejo-me impedido de sancionar as emendas supressivas da linha C e aditiva do parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei aprovado. Eis que foram em desrespeito à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Município de Boituva e ao regimento interno da Câmara de Vereadores de Boituva, além de ilegal e de caracterizar-se como contrário ao interesse público, razão pela qual o presente veto total dos termos do artigo 84, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Boituva. Não bastasse referidas emendas, em momento algum, contraria qualquer norma, seja municipal ou federal. Fato este que se analisará adiante. O veto aposto pelo Executivo mostra-se totalmente equivocado e contrário à lei. Isso porque não pode o Poder Executivo vetar o texto das emendas apresentadas ao projeto de lei em questão, mas tão somente ao texto aprovado em sua totalidade, consubstanciado no autógrafo que lhe foi enviado. Explica-se, em nível municipal, o projeto de lei aprovado pela Câmara vai à sanção do prefeito, sob a forma de autógrafo. Se preferida concordar com os termos do projeto, irá sancioná-lo, tornando lei a sanção, pois tem o condão de transformar o projeto em lei. De outro lado, acaso a prefeita considere o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, deverá vetá-lo, ou total ou parcialmente. Isso que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica. Exemplificando, no veto,
A prefeita dirá se não aceita totalmente o projeto de lei, veto total, ou se não aceita um ou algum de seus dispositivos, veto parcial. Tem-se, portanto, que somente ao projeto de lei é concebível a aposição ou não do veto. Ora, no caso em análise, o Executivo, contrariando frontalmente a lei, vetou na íntegra o texto das emendas oferecidas ao projeto, quando o correto seria vetar, acaso entendesse necessário o texto constante do autógrafo enviado. Não pode o Executivo vetar as emendas apresentadas, vez que as mesmas não estão sujeitas à sanção ou ao veto, pois são partes integrantes do projeto de lei apresentado. A nossa Constituição permite que o Executivo recuse sanção ao projeto de lei já aprovado pelo Legislativo, não ao texto das emendas formuladas, impedindo dessa forma a sua transformação em lei. É o instituto do veto. Segundo Michel Temer, vetar a significação constitucional é discordar dos termos do projeto de lei. Para tanto, o chefe do Executivo examina dois aspectos constitucionalidade e interesse público. Verifica, pois, a forma e mérito. O primeiro é prejudicial do segundo, e por isso constitui preliminar de conhecimento do projeto antes de entrar no mérito. O chefe do Executivo verifica seu projeto e, consoante com a Constituição, se não a vulnera, concluindo pela conformidade, examinará o mérito, o interesse público. Por isso, o veto há de ser sempre motivado a fim de que se conheçam as razões que conduziriam à discordância se referentes à inconstitucionalidade ou à falta de interesse público, ou até se por ambos os motivos, e é que se extrai da leitura do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. Resume também Michel Temer, em síntese, o que o Presidente da República recebe para sancionar ou vetar é um projeto de lei que ganhou forma no poder competente ou legislativo. Com efeito, é do poder legislativo que a Constituição Federal defere a competência para a deliberação sobre os projetos de lei que lhes forem submetidos, ou seja, subordinam-se os projetos de lei ao processo legislativo pré-estabelecido pelo ordenamento jurídico, atendido os princípios constitucionais norteadores da produção legislativa. Segundo José Afonso da Silva, o processo legislativo desenvolve-se em 4 fases básicas: iniciativa, discussão, votação e sanção ou veto. Daí, afirmar-se o processo legislativo municipal consiste em uma sucessão ordenada de atos, quais sejam iniciativas, emendas, discussão, votação, sanção ou veto, que se desenvolvam através de determinados procedimentos, no caso específico de uma lei orçamentária. Em suma, todas as leis devem seguir os trâmites do processo legislativo ordinário e, por consequência, seguir todas as fases especificadas no texto constitucional. Definido o titular da iniciativa, o projeto será apresentado ao Poder Legislativo para discussão, apresentação de emendas e deliberação, após o que o autógrafo será enviado para o Executivo para sanção ou veto. Este, porém, não é o caso do presente veto, que de forma ilegal pretende vetar texto que não lhe compete a análise. De sua competência é a análise sobre o projeto de lei, para o fim de tentar, por via obscura, restabelecer texto que não foi aprovado por esta Casa de Leis. Além da ilegalidade apontada, mais uma vez cumpre esclarecer que, acaso mantido o veto,
ainda assim não poderá a administração restabelecer a norma contida no texto original, vez que esse não foi aprovado pelo Poder Executivo. Na lição de pontos de Miranda, o projeto de lei que foi enviado ao Executivo não pode ser alterado de maneira nenhuma. O que se inseriu depois não é lei, não existe. Em tudo que no texto publicado, o Poder Executivo não corresponde ao que foi enviado pelo Legislativo. Não há regra jurídica. Assim sendo, por não ser de competência do Executivo vetar emendas, a emenda não é possível de sanção ou veto neste caso, vez que é parte integrante do texto do projeto de lei de acordo com as normas legais e regimentais. Mas se proceder a análise sobre o projeto de lei ofertado, no caso, o autógrafo do projeto de lei número 37 de 2005 é que emite seu presente parecer para considerar ilegal o veto ofertado pelo Executivo, da legalidade e constitucionalidade das emendas, em que se pese não poder o veto recair sobre o texto das emendas, devendo-se ater tão somente ao texto do autógrafo. Projeto de lei aprovado. Ainda assim, não assiste razão ao Executivo quando aduz serem estas ilegais e inconstitucionais, conforme se demonstrará item a item, da alegação de interferência na organização administrativa. Contrariamente às razões de veto apresentadas pelo Executivo, a emenda aditiva aprovada e integrante do projeto de lei enviado ao Executivo em momento algum interfere na organização administrativa do município e por uma simples razão referida emenda não mais é do que uma transcrição da regra exceto do artigo 167 da Constituição Federal, que assim determina. Artigo 167. São vedados. Sexto, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Ora, o texto em comendo nada mais é do que um mandamento constitucional apto ao ensejar o maior controle dos atos da administração e ao fiel cumprimento por parte desta do planejamento orçamentário, razão pela qual, contrariamente às razões do veto, referida emenda somente vem auxiliar e possibilitar maior controle na organização administrativa do município, da alegação de interferência na forma de execução de lei de diretrizes orçamentárias. Quanto à alegação de que o texto aprovado acarretará interferência na matéria orçamentária por implicar flagrantes incompatibilidade e descumprimento das disposições do artigo 7º, inciso 4º da Lei Municipal 1666 da LDO, também padece de invalidade referido argumento. Isto porque o texto previsto na LDO determina que, artigo 7º, o Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso 6º da lei do artigo 167 da Constituição Federal. Por sua vez, inciso único inserido ao artigo 4º ao projeto de lei 37 de 2005, estabelece, inciso único, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um outro órgão para outro, dependerá de prévia autorização legislativa.
cristalina a observância por parte de referida emenda ao texto constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, vez que esta possibilita transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, ao passo que o texto aprovado no projeto de lei 37 de 2005 é específico ao estabelecer que necessitará de autorização legislativa, transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Ora, nos casos em que a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos se dê dentro de uma mesma categoria de programação, como dispõe a LDO, não se faz necessário a prévia autorização legislativa. Neste ponto, a emenda aprovada encontra-se em perfeita harmonia com o texto aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, cujo texto, aliás, se torna desnecessário face à autorização expressa contida na Constituição para esses casos. Contudo, em momento algum, há previsão na LDO que a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, não necessite de prévia autorização legislativa. Daí a impropriedade da razão do verbo, pois o texto constante do projeto de lei 37 de 2005, em momento algum, contraria o Estatuto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por esta razão, por todas as demais alegações contidas nas razões de veto, se mostram improcedentes, uma vez que o projeto de lei aprovado encontra-se amparado pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e também está em consonância com o texto da Lei Municipal 1666 de 2005 da LDO. Nesse sentido, emite-se o presente parecer pela legalidade da propositura, estando elaborada em conformidade com os princípios legais e constitucionais vigentes, razão pela qual opina-se pela rejeição do veto. Boituva, 14 de dezembro de 2005, Luciano de Lima e Silva, assessor jurídico da Câmara Municipal de Boituva. Está em discussão o veto parcial ao projeto de lei número 37/2005, de autoria do Poder Executivo. Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu vou parabenizar o nosso assessor jurídico por essa belíssima defesa em nome do Poder Legislativo, aonde esse poder procura zelar pelo bom nome dos seus representantes. E também eu vou questionar a transparência do Poder Executivo, que sempre vem batendo numa tecla, que trabalha com total transparência. Agora eu pergunto, por que desse veto, se o Executivo grita aos quatro cantos que trabalha com transparência? Se trabalha com total transparência, não precisaria vetar essas emendas, porque essas emendas, elas só vêm fortalecer o legislativo, dá o direito de fiscalizar, dá o direito de saber aonde está sendo aplicado o dinheiro público, ou remanejamento de receitas para outras funções ou outras secretarias, como vem citado o parecer do nosso assessor. Cabe a esse corpo do legislativo rejeitar esse veto e provar que esta casa tem plenos poderes distintos, poderes dados pela Constituição Federal. Então, iremos trabalhar harmonicamente dentro da Constituição Federal. Iremos rejeitar esse veto e teremos um poder maior de fiscalizar. E cumprimentar mais uma vez o nobre colega vereador Orley
por iniciativa dessas emendas que veio na hora certa, mostrar o poder do legislativo em relação ao executivo, porque todos nós sabemos que a política ela é baseada em negociações. Nós iremos negociar para ajudar o município como um todo. Se o executivo, em dado momento, acha que qualquer emenda ou projetos não compete ao legislativo, cabe ao executivo convocar o legislativo para conversar, para bater papo, dialogar e ver aonde está a interferência dos poderes. Nesse sentido, infelizmente, a nossa prefeita deixa a desejar. Ela não convoca vereadores para discutir, para tentar negociar e apontar aonde está existindo uma falha. Então, o voto cai em contradição perante até ao seu procurador jurídico, que também presta assessoria ao executivo. É isso, senhor presidente. Agradeço as palavras. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o bem elaborado parecer jurídico do nosso assessor, doutor Luciano, porque realmente foi uma peça estudada, onde se denota o esmero e a cautela que ele teve ao fazer essa peça. E cumprimentar o nobre vereador Orley pela proposta desta emenda, que com certeza vai tornar mais transparente, mais límpido a gestão pública. Então, parabenizar os dois. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, gostaria também de fazer uso da palavra, dar os parabéns para o nosso colega vereador Orley, pela emenda, pelo nosso assessor jurídico Luciano, pela sua defesa em prol da nossa casa. Fiquei mais contente ainda de ver a colega Cecília fazendo um elogio que a gente sempre vem fazendo a respeito do Dr. Luciano. Demonstra que o que eu disse na sessão anterior, que nós temos funcionários super competentes, e isso veio a esclarecer aquele depoimento que eu dei na sessão passada. Então, doutor Luciano, sempre parabéns pela elaboração. Obrigado, senhor. Continua a discussão, veto. Não havendo mais nenhum vereador interessado em fazer uso da palavra, a exemplo da primeira votação, nós vamos também distribuir as cédulas que estão listadas pela presidência e pelo senhor secretário, para que a votação deste veto também seja de caráter secreto. Solicito para o secretário Marcel, por gentileza, que distribua as cédulas. Ouvido o vereador
Eduardo, para que acompanhe a votação, por gentileza. Vou contar as cédulas e passar para o senhor secretário abri-las. 1 voto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senhor presidente, 8-1. 8 rejeitam o veto e 1 mantém o veto. Portanto, senhores vereadores, de acordo com a votação secreta, por 8 votos favoráveis, 8 votos contra 1, foi rejeitado o veto da senhora prefeita municipal. Eu comunico aos senhores vereadores que nós iremos suspender a sessão por 5 minutos para que nosso secretário possa elaborar a ata ainda dessa sessão por questões regimentais. Então suspenderemos por 5 minutos, retornaremos e já vimos senhores vereadores convocados para uma segunda sessão extraordinária após o encerramento desta primeira. Está suspensa a sessão. Está reaberta a primeira sessão extraordinária. Nós vamos colocar em votação a ata da primeira sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2005. Não, a ata da primeira hoje. Não abri ainda. Nós vamos encerrar a primeira. O Eduardo quer falar. Eu gostaria que fosse dispensada a leitura da ata da última sessão. Senhores vereadores, concordam com o pedido do vereador por ser dispensada a leitura da ata? Então está em votação a ata da primeira sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2005. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem queiram se manifestar. Está aprovada a ata da primeira sessão extraordinária realizada na noite de hoje. Vamos encerrar a primeira sessão extraordinária e convocar os seus vereadores para imediatamente uma segunda sessão extraordinária para votar em segunda votação projeto de lei complementar. Está encerrada a primeira sessão extraordinária. Havendo número legal, declaro aberta a segunda sessão extraordinária desta noite. Consulto os senhores vereadores, se desejam, faça a leitura do projeto de lei 54/2005. Considerando que o projeto foi lido já na primeira sessão extraordinária, a pedido dos senhores vereadores, estamos dispensando a leitura. Está em discussão, em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 54/2005, de 2 de 12 de 2005, de autoria do Poder Executivo. Está em segunda votação o projeto de lei complementar. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O projeto
está aprovado em segunda discussão. Mais uma vez, a presidência informa aos senhores vereadores que será suspensa a sessão por mais 5 minutos, a fim de que seja elaborada a nova ata e, na sequência, reabriremos para encerrarmos a segunda sessão extraordinária. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Da sessão. Hospital São Luís, convite endereçado a todos os senhores vereadores. Convidamos Vossa Senhoria, digníssima família de vereadores, para a solenidade de inauguração da nova portaria do Hospital São Luís, bem como conclusão das obras de reforma empreendidas para melhor qualidade em nosso atendimento médico hospitalar. Na oportunidade será celebrada em missa campal e bênção das novas instalações pelo reverendo Padre Inácio. Contando com suas honrosas presenças, apresentamos nossos votos de estima e consideração, desejando boas festas e um ano novo repleto de realizações. A data é dia 22 de 12 de 2005, me parece que é quinta-feira, às 17h30, lá no Hospital São Luís. Havendo número legal, ou melhor, estamos reabrindo a segunda sessão extraordinária para apreciação da ata da segunda sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2005. Eu queria informar aos senhores vereadores e aos presentes que todas as sessões extraordinárias da nossa casa não são remuneradas. É bom que a imprensa tome conhecimento. E o nosso regimento prevê até uma coisa interessante. O vereador comparecendo à sessão extraordinária, ele não é remunerado. Porém, se ele faltar à sessão extraordinária, ele será descontado. Então é bom que se saiba que as razões que nos levam a convocar sessões extraordinárias absolutamente não tem nada a ver com remuneração, pois o vereador não recebe um centavo pelas sessões extraordinárias. Sobre a ata, houve pedido. Eu gostaria que fosse suprimida a leitura da ata. Então estaremos colocando em votação a ata da segunda sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2005, cuja leitura foi dispensada a pedido do vereador Eduardo. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Está aprovada a ata da sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2005. Para encerrar, eu peço um minuto mais de atenção. Recebi nesta tarde um cartão da Guarda Civil Municipal de Boituva, onde diz o seguinte: não se preocupe se todos os seus esforços forem vistos com indiferença pelos outros. Também o sol, ao nascer, dá um espetáculo maravilhoso, e a maioria da plateia continua dormindo. Feliz Natal e próspero Ano Novo a toda a Câmara de Boituva. Mais um detalhe: no último sábado, estivemos em Sorocaba, onde fomos recebidos por um grupo de amigos que nos ofereceram um jantar. E antes do jantar participamos de uma missa, cujo celebrante foi o Padre Edson, que deixou muitas saudades aqui em Boituva. Na pregação do Padre Edson, ele disse o seguinte, que eu gostaria de repetir a todos: que no dia 25 de dezembro, todas as famílias comemoram o aniversário dele, do nosso Jesus Cristo. Porém, uma grande parte das famílias esquecem de convidar o aniversariante. Então ele pregava para os fiéis do presente: comemorem o aniversário de Cristo, porém não esqueçam de convidá-lo.
porque comemorar o aniversário do aniversariante sem a presença do aniversariante não seria legal. Quero também deixar aqui aos vereadores um agradecimento muito especial e dizer que esse jantar que me foi oferecido foi um jantar de desagravo por notícias vinculadas na imprensa de Sorocaba a respeito do nosso nome. Eu digo jantar de desagravo porque eu trabalhei por 10 anos em Sorocaba, tenho grandes amigos e grandes amizades, e quando o jornal circula naquela cidade vinculando notícias insinuosas a nosso respeito, acontece o que aconteceu. Fomos recebidos por um grupo de ex-funcionários que me deram a maior força, mas Deus está presente e tudo tem o seu momento. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos os senhores. Obrigado pelo apoio e pela confiança que tenho recebido de todos os senhores. Deus lhes pague. Está encerrada a sessão. Não,